que a gente pode começar, né, Ricardo? Vamos lá. Então, beleza. Primeiro, boa tarde a todos, obrigada aí pela presença. Ricardo, boa tarde, obrigada por você ter dispensado aí um tempo para a gente conversar. Para mim, em especial, é uma honra conversar com você, né, um parceiro nosso aí, de agora completando 2 anos de parceria com a MEMED. Deixa eu primeiro apresentar para vocês o Ricardo, ele é CEO e um dos fundadores da MEMED, e aí a gente tem o prazer de estar aí nessa parceria há 2 anos com a MEMED, a MedPlus e a MEMED juntos, e a gente está realmente numa transformação, né, Ricardo? Vivendo uma transformação digital, e realmente a gente percebe que a saúde, ela evoluiu, que a gente estava esperando evoluir um pouquinho mais para frente, ela evoluiu em semanas, em um mês, 2 meses, tudo que a gente esperava. Isso para nós é bom por um lado, né? Mas a gente sabe da importância dessa transformação digital e a MedPlus, junto com a MEMED, tem muito nisso, né, de realmente trazer valor, né, e agregar aí para os profissionais da saúde, os médicos, realmente ferramentas e soluções para ajudar o paciente na ponta. Então, Ricardo, aí a sua empresa tem muito a contribuir com isso tudo. A gente, como uma plataforma de software, a gente ganhou muito com essa parceria de 2 anos, essa integração para nós foi, assim, de uma valia enorme, né, para a MedPlus. E aí, Ricardo, eu queria que, se você quisesse falar um pouquinho sobre você e falar agora, inicialmente, falar um pouquinho o que a MEMED resolve para a gente. Não, primeiro, eu quero, antes de começar a falar de qualquer coisa da MEMED, eu quero te agradecer. Primeiro pelo convite, depois pelas palavras todas. Você sabe do carinho que a gente tem por vocês, né, pelo produto, pela relação que a gente criou nesses 2 anos. Super orgulhoso também, é recíproco. A honra e o carinho é recíproco. Então, obrigado, parabéns pelo que vocês construíram e contem sempre com a gente, que a gente também conta muito com vocês. Eu estava até lembrando, acho que a gente se conheceu num evento de uma operadora de saúde, não foi? Há alguns anos, uns 2 anos atrás, né? De lá para cá. Aí estamos juntos, ajudando bastante gente, então a gente fica super orgulhoso com isso. O que eu tenho falado, Thaís, eu acho que a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, é exatamente isso, né? O quanto que essa pandemia, que está sendo um período tão difícil para todo mundo, mas para quem empreende com saúde, o quanto que isso acelerou a adesão e a adoção a serviços de saúde, né? Que é uma bandeira que a gente já carrega há tantos anos aqui do nosso lado, né? A MEMED há 8, vocês acho que até já mais do que isso, né? Então, 20 anos já. então, ou seja, e a gente vem trazendo, falando exatamente disso, né? O quanto que a tecnologia pode ajudar, pode contribuir no dia a dia do médico, né? Do dia a dia das instituições, né? Das clínicas e de todo o entorno ali que trabalha para ajudar o paciente. E a gente sempre acreditou que isso um dia iria se tornar realidade, mas ninguém imaginou que isso ia acontecer em 30 dias, né? Como a gente falou, assim, numa velocidade tão grande como aconteceu. O momento é difícil, o momento é ruim, mas eu acho que é um momento também da gente conseguir tirar coisas positivas da crise, que é poder olhar para ela e falar, olha, realmente existem tecnologias que vão contribuir para fazer pelo menos um pouco da dor e das dificuldades da crise arrefecerem, né? Acho que o prontuário que vocês têm, o produto que vocês têm ajuda o médico ao extremo no dia a dia, no controle, no relacionamento, agora telemedicina que vocês também colocaram, né, para ajudar mais ainda os médicos a atender os pacientes nesse momento de confinamento, e a gente contribui com a nossa parte ali, que é a parte da receita médica, ajudando o paciente a receber essa receita à distância, poder, né, comprar os medicamentos na farmácia, e ajudar esses pacientes que fazem uso de medicação de forma contínua a não parar o tratamento delas no momento onde estava difícil deles terem acesso à receita física de papel. Então, acho que é um pouco disso que a gente vai conversar hoje aqui. Ótimo, é isso aí. A gente sabe que a gente veio muito dessa questão de você ter uma prescrição física, né? E a gente está realmente assim, já não é novo, né, Ricardo? A MEMED, ela está desde 2012, né? Então, assim, não é novo. E a gente já vem realmente com essa questão da receita digital. E agora, mais do que nunca, tem a necessidade realmente do médico poder enviar a receita digital à distância para o paciente. Muitas vezes o atendimento ficou um pouco limitado, ou atendimentos espaçados, não dá para atender toda a demanda de pacientes, então realmente se tem essa necessidade do contato do médico à distância com o paciente,
e realmente garantir a continuidade do tratamento, né? Então, por isso que, assim, e aí é legal sempre reforçar, né, Ricardo, assim, as duas pontas que o paciente pode receber a receita, seja um receituário simples, seja um receituário controlado. E se você quiser abordar um pouquinho esses pontos para a gente. Tá, eu acho o que a gente sentiu, né, Thaís, nesse período acho que a telemedicina foi uma das principais revoluções, assim, que aconteceu nesse momento, né, de falar, puxa, como é que eu vou atender meus pacientes se eles estão todos em casa e eu não estou vendo nenhum deles presencialmente, estou com as clínicas fechadas, evitando aglomeração. Aí, quando você fala do contexto de telemedicina, automaticamente a receita digital, ela vem como alguma coisa muito agregada, né, porque não tem como você atender à distância, mas não prescrever à distância. E o que eu acho que o que a gente tem conseguido contribuir nesse aspecto é exatamente nisso, né? Obviamente, a receita digital não é uma exclusividade do atendimento via telemedicina, você também pode usar isso no seu dia a dia, na frente do seu paciente, oferecendo uma experiência digital para ele, não tendo aqueles problemas, às vezes, de impressão, de papel, né, de lidar com a impressora e tudo mais. Mas no contexto da telemedicina isso ficou muito explícito, eu acho que ficou muito claro como tem ajudado. E aí as informações que a gente vem trazendo, assim, que eu venho tentando mostrar para as pessoas é o que é uma receita digital no final do dia, que eu acho que essa é uma discussão, parece às vezes simples para a gente que trabalha com tecnologia, mas a gente vê que tem bastante dúvida, né? E a receita digital, até antes de eu entrar nesse aspecto de quais tipos de medicamento que podem ser prescritos, a receita digital nada mais é do que um arquivo em formato PDF, ou seja, um arquivo no formato PDF. O que é um formato PDF? É a extensão, é o nome do arquivo. Então, do mesmo jeito que para música a gente fala que é o MP3, para foto a gente fala que é o JPEG, o PDF é um arquivo que é o mesmo arquivo que às vezes vocês que estão assistindo recebem uma conta de luz, uma conta de água. É o formato do documento. Então, é um documento eletrônico em formato PDF, assinado eletronicamente com um certificado digital. Então, a junção dessas duas coisas, desse documento, salvo no formato PDF, com assinatura eletrônica, caracteriza uma receita médica digital que pode ter validade jurídica. E aí, quando o paciente vai na farmácia, ele consegue comprar os medicamentos tanto simples, que são os OTCs, né, os medicamentos que não precisam de uma retenção, mas também os medicamentos controlados, que são os medicamentos do tipo C1, C5, os antibióticos e as prescrições de duas vias, que vem aquela via do paciente e a via da farmácia. Essas medicações já podem ser prescritas de maneira eletrônica, as farmácias já aceitam, e aí você tem uma outra classe de medicações, que são as medicações tarja preta, os psicotrópicos, essas medicações que são normalmente preenchidas nos receituários azuis e amarelos, essas receitas não são aceitas ainda. Muito mais por uma questão da vigilância sanitária, né, da Anvisa, que não liberou esse tipo de aceite dessas prescrições, muito mais por isso do que por uma questão tecnológica do nosso lado, do lado de vocês, né? A gente conseguiria oferecer essa mesma experiência também para esse tipo de receita, mas por enquanto a Anvisa não liberou para que seja vendido assim. E o importante, né, Ricardo, é pensar na experiência do paciente, né? O quanto a receita digital ela melhora a experiência do paciente na ponta, né? Realmente o paciente poder receber, né, por um SMS, a sua receita, poder escolher a farmácia para comprar, né, de medicamento simples ou de controlado, realmente você facilita, e aí realmente a gente consegue sentir e entregar uma experiência melhor para o paciente, ele vai realmente sentir que o profissional de saúde, o médico que está atendendo, realmente está trazendo uma diferenciação, algo para ele melhor, entregando valor para ele na ponta, né? Eu sou muito, eu falo que às vezes eu começo a falar disso, eu me empolgo, assim, porque porque eu sempre vejo que, assim, quando você sai do formatinho do papel, que é o formato que a gente está acostumado, né, desde que a gente é criança, você ir no médico e receber aquela receita em papel, ou muitas das vezes manuscrita, ou quando você, ainda assim, em alguns casos já impressa, né, feita na impressora, mas quando você joga isso para o formato digital, ou seja, dentro da tela do celular do paciente, as possibilidades são infinitas, assim, de coisas que você consegue oferecer para o paciente. Então, você consegue imaginar um paciente, às vezes, com alguma dificuldade de interpretação de como tomar um medicamento. Você poderia mostrar para ele, na receita digital, um videozinho de como tomar,
às vezes você orienta o paciente, o médico orienta o paciente a particionar a medicação, ele não sabe como faz, você pode mostrar isso. Você pode trazer mais informações a respeito, eventualmente, de uma doença que o paciente esteja tratando, uma patologia, que naquele contexto clínico ali da consulta médica, às vezes ele sai da consulta, às vezes ainda com algumas perguntas na cabeça, ele poderia já ter acesso àquilo direto na receita digital, fornecido pelo próprio médico. E até mesmo facilidades de adesão, você mostrar para ele onde tem uma farmácia mais próxima, às vezes até o preço mais barato do medicamento que foi prescrito para ele poder comprar, para a gente não cair no problema do paciente falar, puxa, eu não comprei porque eu não tinha dinheiro, eu não sabia quanto custava, e até mesmo no caso de você prescrever um exame e você ajudar esse paciente a agendar o exame, ele já poder ali mesmo da receita digital, já agendar um exame no laboratório A, B ou C, onde ele quer decidir fazer o próprio exame. Então você abre um leque de coisas que no papel, só o papel, seria muito impossível de você replicar essa experiência. Então, por isso que a gente entende, assim, o que a MEMED faz hoje ainda é 10 avos do sonho que a gente tem de para onde a gente acredita que esse negócio pode chegar. E o que a gente está feliz é que a gente tem recebido, assim, muito feedback positivo de paciente, de médicos, assim, adorando a experiência, adorando o serviço, e aí dando mais energia para a gente continuar melhorando, né? Acho que como começou esse processo, essa situação difícil que a gente está vivendo, a gente percebeu, assim, como realmente todos nós, como tecnologia, evoluímos, mas como médicos, os médicos estão evoluindo realmente para essa transformação digital que é tão essencial e fundamental, né? Exatamente. E aí um ponto importante, assim, que é interessante trazer à tona, é um pouco da curadoria que vocês têm, né? Um dos fundadores também da MEMED, seu irmão, Dr. Rafael, médico, né? Então, realmente, é uma família ali que está envolvida, e acho que trazer um pouco também, Ricardo, essa curadoria de vocês, né, a inteligência por trás, né, da prescrição digital, né, o quanto ela pode beneficiar, a gente falou da melhor experiência para o paciente, mas o médico também ser beneficiado realmente em poder prescrever da melhor forma, né, ter alertas de alergia, interação medicamentosa. Então, se você quiser comentar um pouquinho a respeito disso, Ricardo. A gente fez um trabalho, Thaís, acho que uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer com a MEMED foi assim, bom, nós vamos fazer uma ferramenta de prescrição, a gente precisa ter um banco de medicamentos muito estruturado e organizado. E a hora que a gente começou a pesquisar isso na internet, ou pelo menos tentar entender de onde a gente começaria isso, a gente viu que não tinha nenhum lugar que você conseguiria entrar e fazer um download de um Excel com todos os dados preenchidos. E mais do que isso, são dados muito mutáveis, né? É um organismo vivo. Todos os meses, novas indústrias farmacêuticas entram no mercado, ou descontinuam um produto, ou muda uma embalagem, ou muda alguma informação. Então, é um organismo vivo, né? Uma coisa orgânica ali que está se mexendo. E se você não tiver um esforço mesmo de ficar ali atualizando e fazendo, a gente percebeu que não ia funcionar. Então, o que a gente fez? A gente montou um time dentro da MEMED, com médicos, farmacêuticos e enfermeiros, que ajudam a gente a fazer uma curadoria desses mais de 60 mil itens que a gente atualiza diariamente dentro da MEMED. Então, existem várias formas de fazer isso, né? Desde coisas automáticas, robôs e coisas que a gente criou, até mesmo uma coisa muito manual mesmo, de contato com as indústrias farmacêuticas, em contato com os médicos. Muitos médicos às vezes falam, olha, MEMED, eu estou aqui com um representante da indústria tal que me trouxe um folder de um medicamento novo e ainda não está constando na MEMED. A gente rapidinho ali já atualiza, aí minutos depois o negócio já está no ar. E esse conteúdo, ele é um conteúdo muito completo, Thaís. Então ele tem medicamentos alopáticos, fitoterápicos, homeopáticos, dermocosméticos, fórmulas de manipulação. Então, assim, é bem completinho, e a gente também colocou conteúdos de exames. Então, vários tipos de exame, com todo um manualzinho de como que deveria ser procedimentos por parte do paciente, organizações, tem também código TUS, código SUS, tudo para ajudar o médico a hora que ele vai atender. E aí tem um outro aspecto que a gente também agregou à plataforma, que a gente sempre acreditou que poderia ajudar, que é o que você citou, que são os alertas inteligentes, assim, né, que é mostrar se um paciente tem alergia àquele princípio ativo, ele avisa. Então, você está prescrevendo uma loratadina, o paciente tem alergia à loratadina, ele já mostra ali rapidinho que, olha, você está prescrevendo uma medicação que o paciente tem alergia, até mesmo interação entre medicações, né? Prescrever o medicamento A com o B,
esses dois têm algum tipo de interação grave, média, moderada ou simples, a gente mostra também para o médico poder tomar a decisão é sempre do médico, a MEMED não toma a decisão pelo médico, pelo profissional, e assim, toda essa tecnologia está à disposição dentro da MedPlus, né? Então, ou seja, o médico consegue ali mesmo, dentro do próprio prontuário de vocês, preencher a anamnese, fazer todo o processo que vocês já fazem com excelência aí, e quando ele clica para prescrever, aparece essas facilidades para ele poder usar. Então, a gente juntos ali somos uma força muito bacana para o médico, né? Exatamente, é aquilo que a gente sonha, né? Ecossistema de saúde, né? Tá todo mundo ligado aí, todo mundo interligado e conectado, né? Verdade. Ricardo, você comentou a questão né, que realmente a distância e a telemedicina veio forte, mas a necessidade também da gente aderir à receita digital. E aí vem uma pergunta importante, né? Que novidades, e aí é bom a gente falar muito disso, eu já vi uma live sua, com a nossa equipe também, mas que novidades a MEMED está trazendo com respeito à assinatura digital, né? Como assinar as prescrições digitalmente. Eu acho que é importante a gente abordar esse ponto. Eu não comentei no início, mas deixo aberto aí se alguém tiver algum questionamento, aí a gente depois, aí no final, a gente vai estar respondendo, eu, Ricardo, aí vocês, tá? Então, se você quiser falar um pouquinho dessas novidades, Ricardo. Claro, isso é uma coisa importante. Como eu falei no começo, toda receita, para ela ser válida, ela precisa ser assinada digitalmente. E como que você assina digitalmente uma receita? Você precisa de um certificado digital num padrão definido, pré-definido, chamado ICP Brasil. Então, assim, calma, parece confuso, mas não é. Deixa eu explicar com calma. O certificado ICP Brasil é um certificado das chaves públicas brasileiras. É daí que vem o ICP Brasil. Essas chaves públicas brasileiras, elas foram decididas pelo ITI, mais uma siglinha aí, mas o ITI é o braço de tecnologia do governo, né, no governo federal, onde foi definido que esse tipo de assinatura feita seguindo esse protocolo, seguindo esse certificado, ela teria validade legal, do mesmo jeito que você assinando de próprio punho. E aí, como que funciona? Existem mais de 150 empresas no Brasil que oferecem esse tipo de produto. A MEMED, a MedPlus, nós não oferecemos assinaturas eletrônicas, né? Isso são feitas por empresas privadas, são empresas de assinatura eletrônica, ou seja, é o core business dessas empresas, elas oferecem isso no mercado e você pode escolher qual você prefere. Então, eu prefiro da empresa A, da empresa B, eu prefiro que seja em nuvem, prefiro que seja A1, A3, A5, né, que é a quantidade de anos que ele dura, eu prefiro que ela seja um pendrive, enfim, fica a cargo do profissional escolher o que ele quer e dentro da MEMED ele consegue assinar usando esse certificado, usando essa assinatura eletrônica. Então, é uma maneira bem fácil de você fazer, uma vez que você tem um certificado, você consegue, dentro da MEMED, assinar, independente de qual certificado seja. Você pode escolher o que mais te agradar e, a partir dali, assinar do jeito que você quiser. Respondi ou está confuso, será? Não, respondido. Se tiver uma pergunta, o pessoal pode ficar à vontade. É importante citar, porque realmente, assim, até para os clientes que estão assistindo a gente, depois a gente vai disponibilizar também né, essa live, é importante sempre ressaltar que a MedPlus e a MEMED, a gente não é uma certificadora, como você bem comentou, né, Ricardo? Nosso core business é outro, né? O core business da MEMED é a prescrição digital, a MedPlus é um software de gestão, né? E aí, como a gente não é certificadora, a gente tem a necessidade de se integrar, né? E a gente veio realmente aí de um tempo, de alguns anos, a gente tinha uma plataforma, né, como integrada, né? A MEMED tinha a sua plataforma integrada e nós também, por coincidência, era a mesma, né? Que é a Solute. E aí, realmente, a demanda veio inesperadamente, né? A gente recebeu essa demanda, tanto do lado da MEMED, como do lado da MedPlus também, né? E aí veio realmente a necessidade de você abrir para outros parceiros, né? Então, que nem a gente comentou, porque só tinha no início um, né? No caso da MEMED, né? A gente tinha porque a demanda não era tão grande e a gente tinha um parceiro, né? A MedPlus, a gente ainda é importante ressaltar que vocês vão assinar digitalmente a prescrição dentro da MEMED, né, que é a nossa parceira, e aí vão assinar e vão poder usar qualquer certificado que vocês tenham, né, além da Solute, ou se vocês têm da Solute, né.
No caso aí, para assinar o prontuário digital, Ricardo, ou seja, quando você finaliza o atendimento e para você assinar o prontuário digital, a princípio, a gente tem a Solute ainda como parceiro, mas a gente já está buscando realmente outras parcerias. Como a demanda aumentou, né, a gente sabe que a gente tem um tempo para desenvolver, um tempo para realmente conseguir integrar. Né, e a gente percebeu que vocês conseguiram integrar, né, e realmente estão oportunizando que qualquer certificado possa ser assinado dentro da MEMED, né? Esse é um ponto que a gente sentiu, acho que juntos, né, Thaís, na pele, porque como até, para vocês verem alguns números relevantes, hoje no Brasil a gente tem mais de 500 mil médicos. Quantos médicos você acha que tem assinatura eletrônica hoje? Você tem ideia? Acho que é pouquíssimos. Você chutaria quantos? Nem 50 mil, será? Ou mais? 70 mil. 70 mil, ou seja, então, ou seja, ainda, olha, nós estamos falando de praticamente uns 14, 15%. 85% dos médicos não têm assinatura. E esse número que eu estou te passando é um número super atualizado, agora que teve um volume grande de médicos que foi atrás de assinatura digital. Você imagina que antes, a gente está falando antes, eu estou falando nem voltando para 2012, 13, eu estou falando antes, dezembro de 2019. A gente provavelmente devia ter metade disso. Talvez 20, 25 mil médicos, eu chutaria. Então, o que aconteceu? Como tinha tão pouco médico que precisava, nunca foi o foco nem da Med Plus, nem da MEMED mesmo, a gente falar, poxa, vamos aceitar todas as certificadoras digital do Brasil, vamos fazer isso porque não fazia sentido. Né? No nosso caso, a gente tinha uma grande operadora de saúde aqui de São Paulo, que é parceira da MEMED, e ela certificou todos os médicos dela com a Solute. Então, para a gente fazia sentido começar com alguém que já tivesse um volume grande de médicos usando. Então, a gente começou a aprender também como integrar, como fazer, como assinar. Foi um processo. E aí, como eu costumo dizer, né, a gente tem que olhar o filme. Se a gente olha só a foto, né, muitos médicos olharam e falaram assim, puxa, mas a MEMED só aceita uma, isso não pode, isso tira o meu poder de escolha, está errado. E a gente entende a frustração, mas não era essa a decisão. A decisão era simplesmente que, da noite para o dia, começou centenas de milhares de médicos a pedirem para assinar com outras certificadoras. E aí começou a gente a ter que correr atrás de arrumar esse processo. Então, eu acho que é tudo uma questão de tempo, de ajuste. Do nosso lado, a gente já conseguiu. Em breve, tenho certeza que vocês também já vão conseguir matar esse problema aí e ampliar essa solução para os médicos. E é um processo de aprendizado para todos nós. Está todo mundo aprendendo com esse novo... Eles falam que é o novo normal, né? Tudo mudou. É legal que antes de entrar na live, a gente estava comentando, como você disse, de que alguns médicos estão comentando de como o médico agora está se transformando cada vez mais tecnológico e realmente absorvendo toda essa inovação que está disponível, né? Seja utilizando uma prescrição digital ou um software ou usando ferramentas para teleconsulta, né? Então, aproveitar realmente esse momento, né? Acho que às vezes tem um lado bom das crises, né? Tipo, tem uma frase que é uma frase muito voltada às vezes para a área de negócios, mas eu acho que ela funciona um pouco para a vida, né? Fala assim, nunca perca as oportunidades boas que podem surgir de uma crise, porque sempre tem alguma coisa legal para você olhar, né? Sempre tem alguma coisa que pode estar mostrando assim, poxa, isso aqui está evidenciando algumas carências. Obviamente que eu não estou fechando os olhos para todas as dificuldades que a crise está causando, né? Muito pelo contrário, eu estou tentando trazer um olhar mais do tipo, o que a gente tem de positivo que a gente poderia olhar. No nosso segmento, que é o segmento da saúde, eu acho que ele trouxe isso, ele trouxe a sensação de que, puxa, a tecnologia pode me ajudar. Eu posso estar trancado na minha casa, mas continuar vendo os meus pacientes, continuar atendendo esses meus pacientes. Ou eu posso, as próprias farmácias, que é um outro player grande aí no setor da saúde, que não aceitava as receitas digitais e falou, puxa, eu preciso ajudar essas pessoas, como é que eu vou fazer? As pessoas estão sendo atendidas pelo médico à distância, não tem como tomar o remédio, como que eu vou fazer se eu não aceitar? A própria Anvisa, que é um órgão público, começou a olhar e falar, poxa, se eu também não flexibilizar alguma regra aqui e não ajudar, também não vai acontecer. Então, de uma certa maneira, todo o trabalho de mostrar esses valores acabou sendo comprimido ali em alguns poucos dias, semanas, mas eu acho que é aquele valor que às vezes a gente repara e fala, puxa,
isso aqui é legal, não é um bicho de sete cabeças, tem coisas bacanas aqui. É o que eu tenho ouvido de muitos médicos amigos, inclusive. Assim, eu tenho muito médico na família, meu irmão fez medicina, né, meu sócio, tem um monte de amigo médico dele, e amigos meus mesmo, de colégio, que fizeram medicina e tudo mais. E eu vejo por eles, assim, eles me ligando, Rica, como é que eu faço para prescrever digitalmente? Nossa, eu estou adorando agora, está funcionando a Memed, que legal, não sei o quê. Então, as pessoas, assim, qual prontuário que eu posso usar na minha clínica? Quero conhecer tem alguma telemedicina que vocês indicam? Então, as pessoas começaram a se interessar mais, sabe? Isso que eu tenho visto com bons olhos, assim, né? Se tiver alguma coisa legal para tirar da crise, eu acho que essa transformação digital na área da saúde é uma delas, com certeza. Exato. E aí, falando muito sobre a questão da usabilidade, é entender assim, a partir do momento que você tem um prontuário eletrônico e você começa a emitir as receitas dentro do prontuário eletrônico, você tem um histórico realmente de todo o processo e você não tem como perder isso. Então, assim, a qualquer momento que o paciente revisitar ou precisar continuar o tratamento, para realmente garantir esse cuidado, né? Então, realmente integrar o prontuário, receita digital, assinatura digital para garantir a validade jurídica, porque isso é uma segurança não só para o paciente, muito mais para o médico também, né? Então, realmente entender que isso tem muito a contribuir. Às vezes a gente pensa assim, a gente às vezes, puxa, mas são muitos processos que eu tenho que fazer, né? Eu não tenho ainda, como médico, assinatura digital, eu preciso fazer. Então, o ITI realmente flexibilizou, agora é possível permitir emissão por videoconferência. Então, tem várias formas que tem alguns passos a seguir para essa transformação digital, mas está tudo disponível, né, para o cliente MedPlus, para o usuário da Memed. Então, realmente, a opção está ali para que realmente se entregue mais para o paciente lá na ponta. Até eu posso aproveitar a oportunidade para te fazer uma pergunta, eu? Fica à vontade. Uma coisa que as pessoas às vezes perguntam muito para mim, né, assim, como é que funciona com a receita digital, papel, né, vale sem papel, tudo mais, então é o que a gente está contando aqui, né, que vale, que dá para assinar, tudo mais. E as pessoas perguntam muito assim, como que funciona isso do lado do prontuário? Hoje, um prontuário assinado digitalmente, o médico pode ficar tranquilo de que ele não precisa mais de nenhum papel? Exato. Hoje, realmente, assim, a única forma que garante o médico de não precisar imprimir o prontuário é a assinatura digital, né? Porque a assinatura digital, ela reconhece, né, a validade jurídica e tem a questão de não repúdio, realmente, do documento assinado. Então, o que assegura para o profissional médico realmente a questão do prontuário eletrônico mesmo é a assinatura digital. Então, com a assinatura digital, elimina o médico de precisar imprimir, de manter um arquivo físico, de ter que ocupar uma sala, que aí os custos a gente sabe que para manter uma clínica e um consultório são grandes, aí eles dispensam um pedaço disso para realmente arquivar. Então, a digitalização, né, esse processo de assinar digitalmente, elimina essa questão de ter que imprimir um prontuário, né? Então, olha só que legal. Então, isso significa que a gente está falando que se o médico tem um certificado digital, ele está abolindo, né, os problemas que ele teria de guardar papel, de ter que imprimir uma série de documentos, mesmo os prontuários e as informações do paciente, né, tendo mais garantia de que as coisas estão salvas, estão seguras, e ao mesmo tempo para o paciente, com a receita digital também, podendo assinar, fazendo ele comprar e facilitando até a vida da farmácia, que também não vai ter que ficar ali imprimindo, carimbando, fazendo 300 coisas, sendo que o ciclo todo digital até é ecologicamente mais eficiente, né? Além de toda a burocracia que a gente evita. Isso é verdade. E a questão também de você, quando você passa para o digital, você elimina riscos, né? Que às vezes o papel acaba nos proporcionando. E a gente sabe, a LGPD, o ano que vem está aí, né? Não sabemos aí, estão conversando muito ainda, mas essa lei realmente ela trata muito de dados, né? E nós, quanto saúde, tratamos de dados sensíveis. Então, realmente, disponibilizar isso em papel, o risco é muito maior para o médico e para o paciente. Né? Então, a partir do momento que você utiliza aí todo esse processo de assinatura digital, você elimina, né, essas questões, né? Facilita muito, nossa. Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou ali um pouquinho, né, sobre quais medicamentos podem ser prescritos, né? E Aham. aí eu queria te perguntar, assim, que farmácias que estão aceitando a receita digital? São todas elas?
Isso é bem legal, Thaís. É uma pergunta também recorrente aqui, né? Hoje, como é que funciona, né? Então, para tentar ser bem didático para o pessoal. Quando você tem uma receita, uma receita digital, existem duas ações esperadas dessa receita. A primeira essa receita, ela foi assinada digitalmente e a pessoa que assinou é um médico, porque só quem pode prescrever é o profissional habilitado para prescrever, né? Existem alguns, o médico é um deles. Então, o médico, ele esse profissional que fez essa prescrição, ela é um médico. Então, é um processo que a gente chama de validação. É validar se aquela receita foi assinada e, se sim, se ela foi assinada por um médico legal, que está com CRM ativo no Conselho Federal de Medicina e tudo mais. Esse é o primeiro aspecto. Para esse tipo de tarefa, existe um site público, ou seja, não é controlado por nenhuma empresa privada, é um site do governo, chamado assinaturadigital.iti.gov.br. Esse site ele faz exatamente esse processo. Ele pega esse documento digital, que é o que eu falei no início, que é aquele PDF assinado. Então você consegue subir esse documento nesse site, ele pensa um pouquinho ali e devolve falando. O médico, o Dr. Ricardo Moraes, CRM 1234, assinou esse documento é válido. Então, ou seja, qualquer farmácia do Brasil tem acesso a esse site e pode fazer uso desse site, não tem nenhum problema com relação a isso. O que a Memed fez para dar uma segunda camada de segurança? A gente também oferece para as farmácias de maneira 100% gratuita, então qualquer farmácia do Brasil pode usar, não tem problema nenhum, não existe nenhuma barreira financeira, nenhuma barreira de contrato, nem contrato a gente faz. É literalmente a farmácia entrar, ela passa os dados, cadastra, tem um login e uma senha. O que ela faz nesse ambiente? Uma vez que você já validou a prescrição nesse primeiro lugar que eu comentei com vocês, a gente faz a dispensação do medicamento. Então, vamos imaginar que eu prescrevi para o paciente, que eu não sou médico, né, mas vamos imaginar que o meu médico prescreveu para mim um antibiótico e dois medicamentos controlados, vamos lá. E aí eu fui em uma farmácia e comprei um medicamento, mas não comprei o segundo. Como que eu faço para a hora que eu for na minha segunda farmácia para comprar, e eu chegar nessa segunda farmácia, ele saber que o primeiro medicamento já foi comprado? Como que a gente faz para garantir que o paciente não compre de novo? Então, é uma garantia que a Memed quer poder ajudar para dizer, olha, essa prescrição já teve o medicamento A comprado, mas o B o paciente ainda não comprou, então ele pode comprar. Uma vez que ele comprou o B, essa prescrição já foi totalmente comprada, você não pode comprar novamente. Obviamente, se for uma prescrição de medicamento simples, de receita, que não exige retenção de receita, o paciente pode comprar, né, da maneira com que ele achar que deve, em combinado com o médico dele. Agora, os medicamentos controlados, eles só podem ser dispensados na quantidade que o médico estabelecer. Então, esse processo que a gente faz. Hoje, para concluir a sua pergunta, hoje a Memed já tem esse serviço de dispensação em mais de 25 mil farmácias no Brasil. Então, ou seja, é um volume bem expressivo. As maiores redes e grandes, médias redes, pequenas redes, todas essas farmácias já têm. Ah, Ricardo, mas tem uma farmácia aqui na minha cidade que não tem. Não tem problema nenhum, é só ela pegar e entrar lá no site da memed.com.br, a gente cadastra ela, no dia seguinte ela já está podendo aceitar fazer esse processo de dispensação também. Mas a validação da receita tem esse site público, qualquer farmácia pode fazer. Então não é uma dependência da Memed. Assim, eu não tenho cadastro com a Memed, eu não posso vender? Você pode validar. Você só não vai conseguir dar essa baixa na receita, que é um processo que a gente entende que deveria ser feito. E é importante porque evita o paciente, né, ir numa outra farmácia e comprar o medicamento de novo, né? Então, acho que essa é uma questão de segurança, né? A gente até tem uma pergunta ali, como funciona a prescrição de medicamentos controlados, né? Então, basicamente, aquilo que, se você puder ressaltar para nós de novo, né, a pergunta que está ali assim. Os medicamentos que podem ser prescritos hoje são os medicamentos, os antibióticos, os da classe C1 e C5, e os medicamentos, né, o que a gente chama de receituário branco 2 vias. Então, aquele medicamento que a hora que você preenche, você tem que preencher 2 vias, onde uma fica para a farmácia e a outra fica para o paciente. Todas essas medicações já podem ser feitas. Agora é importante dizer, receituários amarelos, azuis, aqueles que parecem um talãozinho de cheque,
que você tem que fazer, né, numa gráfica, que o médico faz na gráfica, com o número da vigilância sanitária, esses a Anvisa não liberou, então não pode prescrever esse tipo de medicação ainda. Você consegue até fazer, preencher eles pela MEMED, você consegue fazer, mas só a via digital você não consegue prescrever. E aí, vou até mostrar para vocês, Thaís, acho que talvez seja legal, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Olha como que funciona aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho algumas receitas aqui fáceis para mostrar. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês entenderem. Então, ó, quando você manda para o paciente, você manda um SMS. Então, ele vem mostrando isso aqui, né? O doutor, fulano de tal, não sei o que, prescreveu para mim. Aí você clicou no nome do medicamento, melhor eu ver aqui, senão... Você clicou no medicamento, ele já abre, na prescrição ele já abre a sua receita. Então, tem aqui o nome da medicação, como que eu tomo, a quantidade de dias, de caixas. Então, você tem todas as informações aqui, e você tem aqui em cima, ó, uma barrinha verde mostrando que ela foi assinada digitalmente. E aí, quando você vai na farmácia, se você clicar aqui, ele tem um QR Code que mostra e dá acesso a esse dispensador para que ele possa comprar a medicação. Aí eu vou mostrar para vocês agora, assim, o que acontece quando a receita não é assinada. Que eu acho que é legal também do pessoal ver que eles perguntam muito isso, né? Falar, se a receita não for assinada, como é que eu garanto? Então, ó, aparece exatamente assim, ó. Deixa eu até reiniciar aqui, ó. Ele já mostra um pop-up mostrando assim, ó. Receita não foi assinada digitalmente e aqui em cima vem uma barrinha vermelha dizendo que essa receita não foi assinada. Então, ou seja, isso diminui a chance do paciente chegar na farmácia com uma receita que o médico não assinou e ele não conseguir comprar a medicação. Então, a gente foi criando várias camadas de segurança para ajudar com que tudo isso aconteça da melhor forma. Exato, e aí é aquela questão, né, é importante assim, em medicamento simples, isso já se permitia, né, desde a MEMED aí sempre, é só gerar a prescrição digital e enviar para o SMS do paciente, ele escolhe onde ele quer comprar, né, sem problema nenhum, então isso já funcionava, realmente o que veio mais forte é essa camada aí para a questão de medicamentos controlados, né. Isso aí. Perfeito, Ricardo. Então, assim, o que a gente, assim, o objetivo muito do intuito dessa live era a gente expor realmente os benefícios para os pacientes, né? Então, quando a gente entende que realmente o paciente pode ganhar muito lá na ponta, o médico pode oferecer uma experiência, realmente vale muito a pena usar, né? E às vezes a gente realmente aceitar e aderir a essa transformação digital, como a gente bem citou alguns momentos, né, na nossa conversa, e aproveitar essas tecnologias que estão disponíveis, né, aí é importante ressaltar, assim, a MEMED está constantemente trabalhando, que eu sei, para evoluir a sua plataforma, né, e a gente quanto Medplus também, né, nos esforçamos aí para estar continuamente entregando uma solução cada vez mais aderente, atendendo às necessidades do mercado, né. Tem bastante coisa ainda que a gente sabe para melhorar, não é um processo finalizado, assim, a gente entende que tem muita coisa para melhorar na experiência, pode acontecer ainda de existir algum tipo de problema, às vezes a assinatura dar algum problema na hora que vai assinar, porque a assinatura está um pouco mais lenta do que o normal, ou vai numa farmácia, a farmácia ainda não saber, né, o farmacêutico ainda não saber exatamente como lidar. O que a gente precisa todo mundo entender, e acho que é um exercício grande de empatia de todos os envolvidos, né, é que assim, está todo mundo tentando o máximo possível se reequilibrar nesse momento difícil, né, então, do nosso lado, você imagina que são 20 e poucas pessoas, um time não é um time gigante, o time é pequeno, trancados cada um na sua casa, tendo que atender aí 25 mil farmácias, cento e tantos mil médicos, quase 120 parceiros integrados, é bastante coisa, e ao mesmo tempo, a hora que a gente olha para o farmacêutico, que é o cara que está ali na linha de frente, aprendendo também, esse profissional também está aprendendo, também está se desenvolvendo com relação à receita digital. Até 40 dias atrás isso não era uma realidade da vida dele, de repente tudo mudou, ao mesmo tempo mudou que ele tem que usar máscara, mudou que ele precisa passar álcool gel em tudo, mudou que eles têm um turno diferente para atender, mudou que tem um rodízio diferente para acontecer de carro aqui em São Paulo, ou seja, todo o ambiente muda, e às vezes o que a gente tenta falar é assim, tenham paciência, às vezes não tem, às vezes, né,
má fé do balconista, do farmacêutico, se ele não estiver conseguindo atender, porque realmente é um processo novo. Do nosso lado, a mesma coisa, se a gente comete algum erro, a gente está se matando aqui para também conseguir fazer um negócio ficar legal, cada vez melhor. Então é um exercício, assim, o que eu imagino é que daqui para frente as coisas vão ser melhor. Às vezes daqui a um ano a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, agora, lembra que a gente pegava a prescrição ainda de papel na mão? Olha como mudou. E vai ser assim, é isso que a gente acredita. E o paciente cada vez mais vai sentir realmente e vai exigir que o médico na ponta venha aderir realmente a essa tecnologia, né? Porque ele mesmo exige, a gente sabe, né? A gente mesmo vai no médico e pede, né? Doutor, me manda aqui por SMS, não precisa imprimir nada para mim, não. Então, realmente... Até para te contar, Thaís, olha um exemplo que aconteceu comigo e que deu 2 insights para... Na verdade, me deu um insight para a MEMED, que a gente ainda não fez, e ao mesmo tempo é uma experiência minha. Eu tenho um remédio que eu tomo todo mês, aí eu peguei, acabou meu remédio, eu fui comprar. Era domingo, acho que foi domingo agora, era domingo, tipo assim, umas 8 da noite, mais ou menos, eu fui lá na farmácia, e aí um amigo meu, que é um amigo médico, tinha feito essa prescrição, e há algum tempo, né, eu falei, o dia que ele foi tirar o certificado digital dele, eu falei assim, faz o seguinte, a hora que você for tirar seu certificado, você quer testar? Já testa comigo e me manda uma receita, e quando eu precisar comprar, eu compro a medicação. O que aconteceu? Eu cheguei lá na farmácia para comprar, quando eu fui comprar, o farmacêutico viu, fez todo o processo e tal, no final ele falou assim, puxa, Ricardo, essa receita está vencida, porque já fazia mais de 30 dias que ele tinha feito. Aí o primeiro insight que veio na minha cabeça foi assim, poxa, a MEMED tem que mostrar para o paciente que a receita está vencida. Eu, paciente, já ter aberto a prescrição e visto que ela estava vencida. Coisa que você consegue fazer com tecnologia super fácil. Então já entrou aqui no nosso radar também. Mas o segundo ponto que foi mais legal. Aí eu cheguei e falei assim, falei para o farmacêutico, peraí que eu vou ligar para o meu médico e ele já faz aqui a receita. Aí liguei para ele e falei, cara, você consegue refazer aqui, tá? Venceu. Desliguei, passou 1 minuto, pum, apareceu a receita, mostrei para o farmacêutico que ele fez. Aí o farmacêutico e a outra balconista que estava com ele falaram assim, nossa, esse negócio é incrível. Eu não falei nada que eu era da MEMED, né? Falou assim, nossa, esse negócio é incrível. Imagina só, se fosse antes, você ia ter que voltar no médico, pegar um papel, voltar aqui, e olha isso, em 2 minutos você resolveu o problema, a gente já conseguiu te vender. Nossa, tomara a Deus que essas coisas continuem depois da pandemia. Eu falei, obrigado, que bom, né? Eu falei assim, que bom, pois é, legal, né? E saí super feliz de ver que o negócio pode realmente ajudar, né? É realmente uma experiência que, a hora que você vive, você fala assim, puxa, que legal, ajuda, sabe? Excelente. E ajuda mesmo, né? Porque, assim, realmente a experiência seria ruim. Você teria que marcar, talvez, uma consulta e ter que fazer todo o processo. Ele, o médico te atendeu na hora, por ser seu amigo, e já enviou a prescrição para você por SMS, né? Muito legal. E aí, em questão, eu queria te perguntar, né? Às vezes a gente é muito questionado aqui também. Mas por que só por SMS, Ricardo, e não por WhatsApp? E só hoje eu respondi 3 pessoas disso, sem brincadeira, tipo, 3 pessoas. Por que SMS? Né? A gente começou por SMS porque era uma maneira muito democrática, né, de fazer para todo mundo poder receber. A SMS é uma coisa que independe de internet, qualquer pessoa consegue receber pela própria empresa de telefonia, e assim, até pouco tempo atrás não era um problema, assim, porque o volume também de envio não era tão massivo como estava acontecendo agora. O que acontece? Existem 2 problemas principais. O primeiro a gente vai fazer agora, e já deve estar meio que no radar aí de entrar para a produção em breve, que é colocar o envio também por e-mail. Então vai poder mandar por SMS, mas também vai poder mandar por e-mail, e o paciente consegue clicar, abrir e ver do mesmo jeito que ele viria no SMS. Agora, o meu sonho de consumo era o WhatsApp. Só que o que acontece? A MEMED hoje, ela arca com os custos do envio, né? Ou seja, a gente mesmo banca esse envio. E assim, até para ser super transparente, para vocês terem uma ideia, o envio de um SMS hoje é em torno de uns 2 centavos, 3 centavos de real. Quando você vai pro WhatsApp, você vai na base de uns 30, 40 centavos um disparo. Então, quando você está falando ali de 1 milhão de disparos, e você multiplica por isso, você vê que é um custo muito alto, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que tentar entender
até que ponto existem caminhos e alternativas para que a gente consiga fazer com que esse custo diminua, ou com que, às vezes, outras pessoas arquem com esse custo do que a Memed sozinha não consegue. É inviável, assim, economicamente falando. Agora, pensando em experiência, para mim seria um sonho. Eu também prefiro o WhatsApp, acho que a visibilidade vai ser melhor, acho que ele vai conseguir enxergar aquilo mais fácil, tem um monte de vantagens. Mas não é uma coisa tão fácil de resolver sob o ponto de vista financeiro. E o WhatsApp também, é importante entender que ele não foi feito para isso, né, Ricardo? Querendo ou não, tem que cuidar muito, porque senão a gente pode ir até para o spam do WhatsApp, né? É isso, tem essa, e aí se você vai para o spam do WhatsApp, para você conseguir voltar é muito difícil. Mas assim, hoje mesmo eu recebi uma mensagem, é uma clínica grande no Brasil todo, uma clínica de vários médicos, e ela falando assim, a gente está percebendo que pacientes nossos que têm, acho que se eu não me engano, Nextel, não recebem o SMS. Puxa, a gente não sabia disso. E é uma base considerável, né? Uma empresa grande. Então, como que a gente faz isso? Outras vezes as pessoas falam assim, o meu SMS veio na minha caixa de spam. E aí, a hora que você vai ver, o número que é disparado o SMS é o mesmo número que os bancos usam, que as operadoras de telefonia usam. Então, a pessoa às vezes recebe tanta propaganda, ela vai e marca aquele número como spam. E aí, a hora que chega o seu, você cai junto no spam, mas na verdade não deveria, porque é uma outra mensagem. Então, tem várias coisinhas. Essa é mais uma das coisas que eu falei, Thaís. Tem muita coisa para melhorar e para arrumar. Está no nosso radar, a gente vai arrumar. Só que ainda precisa dessa curvinha aí para ajustar. A curva necessária de tecnologia, né, que a gente precisa, né, da evolução. Tem uma pergunta aqui, e até você comentou, se puder reforçar, essa receita, ela fica disponível por quanto tempo para o paciente? A minha, no exemplo que eu contei, a receita fica disponível no celular do paciente para sempre, né? Tipo, isso aí é uma decisão do paciente. Se ele apagar a mensagem, beleza, mas enquanto ele tiver acesso àquela mensagem, ele tem acesso à receita. No caso da validade, as validades permaneceram as mesmas. Eu até vou pedir desculpa de não conseguir responder ela da maneira mais técnica, porque eu sei que mudou algumas regras, mas eu mesmo tinha na minha cabeça que essa regra valia para mim. Então, quando eu fui comprar, eu vi que não vale mais. A minha receita tinha mais de 30 dias. Então, receituários controlados com mais de 30 dias, a lição pessoal não está sendo aceita. Né? Mas eu sei que algumas outras regras mudaram, mas a gente tenta, se eu não me engano, se me permitir falar, a gente tem o nosso site de ajuda, que eu ia comentar dele. o ajuda.memed.com.br. Então, ajuda.memed.com.br, você consegue entrar lá e ter acesso a uma série de materiais que a gente fez e também tirar dúvida com o nosso time ali no chatzinho que tem online. E aí você consegue perguntar, tem um time farmacêutico que pode responder essa e outras questões mais técnicas. Então, a gente vai se ajudando, né, dessa maneira. Exato. Ricardo, outra pergunta que tem aqui, da Silvia Braga, se o médico já tem um certificado digital, ele tem que adquirir um outro certificado exclusivo para receita digital? Não, é uma ótima pergunta. Não tem. O certificado digital, você tem que só tomar cuidado que ele tem que ser um e-CPF. Ou seja, muitas vezes o médico tem um e-CNPJ, que é um certificado digital da clínica, para poder, às vezes, né, declarar imposto, fazer alguma coisa relacionada à clínica em si. Não pode, tem que ser um e-CPF. Então, pensa sempre assim, quem assina o documento, quem assina a receita é uma pessoa. Então, esquece até médico, esquece qualquer coisa do tipo. Quem assina o documento é uma pessoa, alguma pessoa está assinando aquele documento. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que esse validador das receitas vai ver essa pessoa que assinou, ela é médico ou não é? E aí é esse confrontamento que vai dizer se aquela receita tem validade ou não. Mas ela sempre foi assinada por uma pessoa. Então, você precisa ter um e-CPF de qualquer empresa que você quiser, uma decisão, né, da doutora Silvia, no caso da pergunta, e se ela tiver qualquer um que ela quiser, ela pode aí dentro do MedPlus, na hora que ela for prescrever pela Memed, usar esse receituário, esse certificado dela.
Exato. Então, é importante reforçar, né? Pode assinar com um certificado digital que tenha, se for emitido por SPF. Exatamente, exatamente. Então, assim, Ricardo, eu acho que a gente conseguiu abranger vários tópicos, né? E acho que o importante da nossa mensagem, né, nessa transmissão, é realmente falar do benefício para o paciente lá na ponta. Então, existe tecnologia, existem ferramentas disponíveis, que realmente, seja o MedPlus, a MEMED, está à disposição para realmente auxiliar o médico nessa entrega digital aí para o paciente ter uma boa experiência. Eu acho que esse é um dos pontos, né, altos para a gente reforçar, né, nessa live. Acho que é uma experiência boa para todo mundo, né? Todo mundo tem a ganhar, não tem nada a perder. Exatamente. Às vezes a gente não precisa ter o receio ou a resistência, né? A gente pode aceitar essas novas camadas, né? O médico realmente está recebendo inúmeras informações de novas camadas de atendimento, seja de prescrição, de telemedicina e outras coisas, né? Se adaptando a esses novos contextos que a gente está entrando. Mas realmente nós, como prestadores, né? A MEMED, a MedPlus, a gente está aí para apoiar vocês, né? Em todos os aspectos e a gente ajudar um pouco no know-how que a gente tem nesses anos, né, Ricardo, de atendendo aí clínicas, consultórios médicos em todo o Brasil, né? Acho que é isso que eu ia falar, acho que a mensagem que fica aqui para todo mundo, e eu posso falar, obviamente, em nome da MEMED, mas tenho certeza que eu posso falar em nome de vocês também, que acho que assim, a nossa paixão pela área da saúde, a nossa paixão pela tecnologia entrando e envolvendo a área da saúde é tão grande, né, que eu acho que a gente estava até conversando isso fora do ar, né, o carinho que a gente tem um pela empresa do outro, mas também pela área em si, né, por todo o espaço, os times de vocês, né, de vocês e o nosso, toda essa sinergia bacana que a gente construiu, e acho que fica para todos os médicos que estiverem assistindo essa live, que assim, a gente está à disposição, né, vocês, para ajudar em todo o software de gestão, todo o conhecimento que vocês já criaram, as tecnologias, as facilidades que vocês já construíram aí, e do nosso lado com a receita e com a possibilidade de ajudar os pacientes, as farmácias e tudo mais. Assim, contem com os nossos times para poder tirar dúvidas e ver que a tecnologia na saúde não é um bicho de 7 cabeças, né? Exato, exatamente. E assim, pode ter certeza que a MEMED vai vir com mais novidades. Nós, da MedPlus, desse lado, a gente está trabalhando aí muito, né? A gente aí a gente já vem comentando devagarinho, mas a gente tem uma novidade para esse ano, que é um novo MedPlus, uma nova geração de sistema, né? A gente veio aí de um desktop, em 2012 a gente veio para a nuvem, aí a gente precisa realmente a gente sempre fala, né? Nossa missão é nos transformar, né? Então a gente precisa continuamente nos transformar para entregar realmente um valor e entregar uma experiência melhor na ponta. Então, realmente conte com a gente, conte com a MEMED. Vou reforçar lá no ajuda.memed.com.br. Lá também vocês vão ver alguns vídeos, né? E são vídeos curtos, né, Ricardo, que pode, assim, rapidamente visualizar como é a emissão da receita ou tirar alguma dúvida em específico. Tem bastante vídeo, tem imagem, tem texto, tem para todos os gostos. Tem também pessoas para falar no chat, tem depende do seu estilo, tem informação para você lá. É verdade. Ricardo, quero agradecer imensamente, obrigada mesmo, uma satisfação, né? A gente se conhece pessoalmente, mas à distância aí poder conversar de novo. Eu desejo cada vez mais sucesso para a MEMED. Como eu reforcei lá no início, a gente é muito feliz pela parceria que a gente tem. Que bom que a gente se encontrou há 2 anos atrás. E que bom que a MedPlus aí ganhou muito. Eu sei que vocês estão crescendo muito em parceria, e isso é bom, né? Porque a MEMED ganha, a MedPlus ganha também, e principalmente o médico, vocês médicos ganham mais. Então, obrigada mesmo pelo tempo que você dispensou para a gente. A gente quer agradecer a cada um que participou e depois aí quem vai ver o vídeo mais tarde. É super recíproco, Thaís. Eu que te agradeço. Obrigado pela parceria, pelo convite. Conta comigo sempre. E obrigado para todo mundo que assistiu. Dúvidas que vocês tiverem, estamos à disposição por aqui. Tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Até mais, Ricardo. Tchau.